Pai do Senhor, povo de Deus, queria trazer mais um vídeo hoje de reflexão, muito bom, né? Estar mais uma vez com todos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, deixar aquele comentário para nos ajudar, né? Saber de alguns pontos, alguns temas para nós estarmos aqui abordando neste canal, que afinal de contas este canal é para a reflexão da palavra de Deus, ensino, estudo, né? E também para trazer palavras para a nossa alma, né? Inclusive hoje eu queria trazer uma palavra muito boa, uma palavra que fala sobre depressão. É um mal que tem atingido, não é de hoje, a humanidade, é de muitas gerações atrás, né? E todos nós sabemos que depressão é uma alteração de humor e muitos outros fatores que podem trazer a geração da depressão, ou seja, pode gerar e desencadear dentro de um ser humano. Alguns tratam como os demônios, outros tratam como uma simples doença, outros tratam como uma simples besteira, né? Mas na verdade só quem tem ou quem teve a depressão sabe o real significado. É uma doença muito perigosa, muito difícil de se vencer. Porém, eu queria trazer uma palavra que irá te ajudar a vencer este perigoso mal. Devemos ter muito cuidado, né, com este mal que tem atingido a humanidade, mas através da palavra de Deus, eu tenho certeza que isso irá ajudar, trazer paz para a tua alma. Você que já passou, né, está enfrentando, talvez, porque ela é assim, às vezes ela vai, mas quer voltar. E quem está passando neste exato momento sabe, né? Você que já está esgotado, a sua alma está cansada. Talvez você já teve até o decreto que você está esgotado espiritual. Talvez alguém já lhe disse, né, que sua mente está esgotada. Pronto, é exatamente neste vídeo que você deve ficar. Gênesis capítulo 37, versículo 24 diz assim: E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Observe que nós estamos a relatar um assunto, a refletir um assunto onde esse jovem tinha tudo para estar desgostoso da vida, estar triste, estar cabisbaixo, estar desanimado, desistir de tudo. José, ele nasce num ponto onde os seus irmãos, né, todos nós sabemos um pouco da história, que Jacó tinha 4 mulheres, ou seja, tinha 2 e 2 concubinas, né? E todas as mulheres, fora a sua mulher Raquel, já tinham gerado filho, todas elas, né? Já tinham gerado, já tinha produzido, me perdoe aí a expressão, mas já tinha, né, gerado filhos. Então, observe que a sua mãe ainda não tinha gerado. Jacó amava mais ela. Jacó amava mais a Raquel do que todas as suas outras mulheres. Jacó queria muito ter um filho com Raquel, porém até então ele não tinha. E quando teve, ela deu o nome José. José, que em hebraico significa aquele que acrescenta. Ela já nasce determinando que através dele ia haver um acréscimo, ia haver mais. Então ela queria mais. Ela não queria ficar só em José. José nasce, né? E todo o amor agora do seu pai está voltado para José. Automaticamente os seus irmãos começam a criar ira de José, começam a se desfazer de José. José, ele nasce num âmbito, ou seja, numa casa, onde agora ele é o menor, onde agora ele é o mais amado, onde agora ele é
pelos olhos humanos, o mais privilegiado. Deus tinha um propósito sobre José. Deus tinha algo especial sobre a vida de José. O velho Jacó agora começa, a enviar ele junto com seus irmãos. José começa a crescer, então Jacó envia ele junto com seus irmãos para o campo, para cuidar das ovelhas, para estar apacentar junto com seus irmãos, talvez para pegar a experiência ali de como se cuidava de ovelhas. Só que José, ele tinha a fidelidade com Deus e com seu pai. Seus irmãos estavam ali fazendo o que era mal aos olhos do seu pai, aos olhos de Deus. Seus irmãos ali estavam talvez trapaceando, matando ovelhas, comendo, fazendo churrasco e não dando muita ligança. Porém, o coração de José era voltado à sinceridade, à integridade. Por esta maneira, o seu pai o reconhece como o líder, como aquele que iria liderar os seus irmãos. Então, seu pai compete a ele a liderança. E isso para os seus irmãos, isso foi a gota do balde, mas ainda havia mais. Seu pai não só deu a liderança, como também deu uma túnica colorida, o que representava a realeza, o que representava um lugar de destaque. E por agora os seus irmãos acharem que já tinha encerrado, não, o próprio Deus reconheceu, deu um sonho a José. Deus deu um sonho maravilhoso para José, onde o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. Observe que agora os seus irmãos vão criar mais ira dele. E uma coisa, meus queridos e queridas, é você ser atacado pelos de fora. Outra coisa é os seus próprios irmãos lhe atacarem. Outra coisa é os próprios da sua casa. Porque eu digo sempre, aqueles que atacam de fora, quando chega em nós, chega com pouca proporção. Mas quem está de perto, quando ataca, a dor é maior. Talvez você foi atacado por alguém que você mais amava. Talvez a decepção foi tão grande que a depressão chegou em você. Talvez a decepção porque você depositava muito amor, você depositava muito carinho, você amava aquela pessoa e a decepção chegou. Então, por esse motivo, se percebe que neste momento você se encontra talvez pela depressão, pela ansiedade. Você não conseguiu fazer aquilo que você estava planejando e a ansiedade chegou e junto com a ansiedade chega a depressão. Observamos, meus queridos e queridas, que agora José, ele vai ser confrontado pelos seus irmãos e ali lançado numa cova pelas costas do seu pai, do seu velho pai, a quem ele tanto amava. Só que a mão de Deus estava segurando José em todo o tempo. Aleluia, glória. Eu chego a me emocionar com essa palavra, em saber que nós nunca estamos só. Pode a pessoa que você mais ama te abandonar, pode teu pai, tua mãe, pode teus irmãos, pode seu marido, sua esposa, seus filhos te abandonarem. Todavia o Senhor nunca vai te desamparar, nunca vai se esquecer de você. Observe que a mão de Deus estava presente em José. A Bíblia especifica bem dizer que a cova, o buraco estava vazio de água. Ele cai no seco, mas não, Deus coloca a mão e apara ele. Ele foi lançado ali com um propósito, o tempo que seus irmãos teriam para arquitetar a sua morte, quando alguém ali direcionado pelo Senhor diz, não, ali está passando uma caravana de ismaelita, vamos vender a José, vender o José, aleluia. Para o ser humano isso parece ruim, não, mas para quem é espiritual, sabe que aquilo foi um plano redentor, senão José teria sido morto pelos seus irmãos.
Deus salvou, só que agora José não está simplesmente ali salvo de toda a tribulação. Não, José está como escravo agora. Um menino que foi criado como um alguém da realeza, como um príncipe, agora estava como escravo. Que grande decepção, que grande tristeza estava José. Muitos aqui neste ponto já estariam sendo acometidos da depressão, mas José venceu. Você pode vencer também. Deus é sobre a tua vida, Deus é sobre a tua situação. José venceu. Chega ali no Egito, José como escravo, Potifar compra, oh glória, parece agora que o plano está se concretizando, mas não, José está dando tudo certo, está sendo como o principal da casa de Potifar, só que o diabo novamente, por uma permissão do Senhor, coloca a mão na vida de José, e a esposa de Potifar, por uma permissão, ela ali vai assediar a José, vai tentar tirar a integridade de José, a santidade de José. A palavra de Deus diz que ele escapa, mas um pedaço da veste, as vestes ficaram na mão daquela mulher. Então José agora é tido como um assediador, e agora seria a morte. Seria a morte para José. Imagine alguém assediar a mulher de um capitão de Faraó. Seria a morte, ele não escaparia, mas novamente a mão de Deus estava livrando José. Oh, aleluia! Estava livrando José da situação quando ele vai para o cárcere, para a prisão, para uma penitenciária da época. E para muitos, quem está naquele lugar está esquecido, já não tem mais jeito. Mas mesmo você nessa situação, mesmo algum parente seu nessa situação, Deus ainda tem jeito. Deus ainda muda o cativeiro, oh glória. Deus ainda muda a situação. Deus ainda cria um plano redentor para essa situação. José estava esquecido pelo ser humano, pela humanidade, mas por Deus não. Podem o teu pai e tua mãe novamente relatando, te esquecer, teus amigos te abandonarem, a pessoa que você mais ama te abandonar. Está escrito, pode até uma mãe que amamenta abandonar, todavia o Senhor, Ele não vai abandonar. Você está nessa situação, mas Deus não te abandonou não. Você está desse jeito, mas Deus não te abandonou. É hora de você se levantar. Quando todos acharam que José tinha sido esquecido por Deus, Deus entra novamente com um plano redentor, envia o copeiro e o padeiro. José ali traz uma interpretação inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então o copeiro é restituído à casa de Faraó, ao palácio, o padeiro é morto, mas Deus um dia dá um sonho a Faraó. Que sonho era aquele? Aleluia! Um sonho com as espigas magras, outras gordas, magras, ratíticas, comendo ali as espigas bonitas, as vacas magras, gordas, as magras comendo as gordas. Que interpretação José teve naquele dia? O ex-escravo, aleluia, o ex-prisioneiro, o ex-assediador, porque é assim que ele foi preso, agora estava diante de Faraó, o único, foi o único, Deus vai preparar, foi o único ali que conseguiu interpretar, porque nele havia o Espírito Santo de Deus, foi o único que conseguiu interpretar aquele sonho de Faraó, que conseguiu trazer a Faraó a interpretação. Quando o Faraó olha de um lado para o outro, José ainda aconselha, olha, tem que alguém provido de sabedoria, ele restituir esse plano. Mas Faraó disse, a quem vou enviar? Só você tem o Espírito de Deus. O ex-escravo, o ex-prisioneiro, o ex-assediador agora está sendo o governador do Egito. Ele tinha tudo para desistir no meio do caminho. Você ainda não entendeu essa mensagem? Você tem tudo para desistir.
Você tem tudo para se trancar num quarto, deitado em cima de uma cama, porque é assim que você quer estar, enrolado num lençol. Você tem tudo para sair por essas ruas errante, dizendo que o melhor é sair, abandonar tudo. Você tem tudo. Se lançar nas drogas, no álcool. Realmente você tem tudo. A situação não é boa. Mas só que tem um porém. Mas tem um porém. Se você abandonar agora de viver, você perde o melhor que Deus tem para a sua vida. Você perde o melhor de Deus. Seja exemplo, seja referência de alguém que venceu a depressão. Eu sei que isso não é frescura. Eu sei que isso não é uma simples besteira que você está passando. Mas Deus tem um plano ainda maior. Se lembra de José? José, se tivesse desistido no meio da caminhada, José tinha perdido o governo do Egito. Que Deus os abençoe e traga paz ao teu coração em nome de Jesus. Amém? Estaremos trazendo novos vídeos em nome de Jesus.